Olá pessoal, tudo bem? Professor Fábio Reggioli. Nós estamos na nossa aula presencial remota, né? A 17ª dessa disciplina de marketing, onde nós vamos falar um pouco sobre a questão do plano de marketing ou do planejamento de marketing, tá? O que vocês têm que estar cientes, nós vamos dividir essa aula em duas. Então nós vamos trabalhar hoje, na segunda-feira, dia 1º, e na quarta-feira nós encerramos todo esse conteúdo para ficar mais tranquilo para vocês entenderem todo esse processo, ok? Então, para a gente tentar entender um pouquinho, o que seria a questão da estratégia, né? A estratégia, na verdade, ela vem da palavra grega, que significa estrategos, que na verdade significa nada mais nada menos do que a arte do general. Então é pensar sempre que a estratégia sempre fez parte de todo o processo, se a gente for analisar, dos tempos antigos, dos tempos modernos, ela tem toda a sua criação, vamos colocar assim, né, como outros processos dentro da questão administrativa, dentro da questão do marketing, vem da questão da arte da guerra aí, não só a estratégia com grandes generais, mas também a questão da distribuição pela logística, também faz parte de todo esse processo onde o mercado acabou tirando, né, e colocando no seu cotidiano. Então, a primeira análise que a gente faz sobre essa questão estratégica, ela tem um compromisso muito junto com a ação, ou seja, não adianta só você ter a ideia se ela não for executada. Então, todo o processo interno das empresas, da alta direção, desde executivo até a questão gerencial, ela vai tomar todas as decisões para que você possa fazer isso acontecer, ou seja, para que isso se torne favorável para a sua empresa em relação a essas decisões estratégicas, tá? Então, a administração já é estratégica, antes da gente entrar no plano em si, ela pode ser estendida como um processo, né, de intermediário, na qual as organizações vão analisar todos os seus ambientes, tanto interno e externo, e vão tirar conclusões e aprender sobre tudo isso, ok? Então, além de todo esse processo que a gente tem aí de análise, vamos colocar assim, ela formula as estratégias, implementa e principalmente controla para ver se tudo isso está dando resultado. E esse resultado, caso aconteça, ele vai te manter uma vantagem competitiva muito grande de mercado. Isso não só a longo prazo, mas também a curto. E você vai obter total aí os seus objetivos desejados, ok? Para isso tudo acontecer, nós temos um planejamento de marketing, que nada mais é do que o detalhamento dessas ações previstas para você desenvolver, produzir, lançar ou fazer até mesmo uma análise de produtos, de bens ou serviços que vão envolver toda a questão do composto de marketing. Ou seja, ele vai ter um envolvimento muito grande com toda essa questão dos 4Ps: produto, preço, prazo, promoção, ok? E aí tem uma definição do dias antes da gente entrar nessas etapas que são 7 do planejamento de marketing, que nós dizemos aí que é um documento estratégico extremamente corporativo, pelo meio de qual diversos fatores são considerados e sintetizados. E dentro disso tudo, alternativas são avaliadas e as decisões aí são tomadas. Beleza? Então é um documento extremamente elaborado, onde você vai apresentar, né, onde nós apresentamos as etapas do planejamento a ser realizado. Então, pessoal, o que a gente vai fazer aqui nessa primeira aula? A gente dá essa introdução, vocês compreendem todo esse processo, e nós vamos abrir a primeira etapa. Depois, vamos colocar assim, na próxima aula a gente trabalha a segunda até a sétima, beleza? Que são etapas mais curtas. Então, a primeira etapa que a gente tem aqui, que é um pouco mais longa dentro dessa questão do plano, nós chamamos aí de análise de situação de mercado. Então, o que você tem que fazer aqui? Fazer realmente um diagnóstico do mercado na qual você pretende atingir. Ou seja, aonde você vai entrar com o seu produto, aonde você vai entrar com o seu serviço, ok? E dentro dessa etapa, a gente tem várias análises aí. Então, qual que é a primeira? Você descobrir quais são as necessidades existentes dentro desse mercado. Então, você faz uma análise, tenta entender para tudo aquilo que é criado, e aí sim, né, você começa a desenvolver. Eu vou dar uma dica aqui, tá? Eu particularmente acho muito interessante, além de você, primeiro, lógico, essa primeira etapa que a gente viu aqui, ó, de desenvolver as necessidades, buscar a necessidade existente, eu já passaria para uma segunda quesito, onde você começaria a pensar quem você quer, né? Qual o público-alvo realmente que você quer atingir. Então, se você descobriu a necessidade e aí você tem o seu público-alvo, fica muito mais fácil você desenvolver um produto ou um serviço. Então pense antes de criar qualquer coisa para quem você quer vender isso.
beleza? Quem você quer atingir, porque daí ficaria muito mais fácil, tá? Então, voltando lá, você já sabe para quem você quer vender, você já sabe quais são as necessidades existentes, e aí sim você começa a trabalhar a análise SWOT, né? Quais são os pontos fortes e fracos da sua empresa? O que você tem de diferencial perante seus concorrentes, como a gente já viu em outras conversas, né? Quais são as ameaças e oportunidades que esse mercado está propondo? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração, fazer realmente essa análise, tá? Que é um pouco mais complexa, né? Essa primeira etapa. Então, fez essa análise SWOT, já sabe para quem você quer vender, e aí você começa a citar e analisar aqui, ó, todas as variáveis incontroláveis. Vamos lembrar, variável incontrolável, você não tem controle daquilo que está acontecendo. Como, por exemplo, qual é a concorrência, quem são os aspectos demográficos, econômicos, políticos, legais, consumos climáticos e assim vai. Então a lista aqui ela pode ser muito curta ou ela pode ser muito longa, tá? Então vai depender daquele público, do segmento que você deseja atingir, tá? Terceiro tópico que a gente tem aí, você vai explicar todas as variáveis controláveis do seu empreendimento aí, tá? Ou seja, você vai trabalhar o mix de marketing, você vai saber ou vai detalhar o produto, vai informar quais são, né, as características desse produto, abrir realmente ele todo, vai falar um pouco sobre o preço, vai falar quais são as suas estratégias de distribuição, onde você quer vender ele, vai relatar aí como você vai trabalhar todo esse processo de comunicação, ok? Vimos aí a próxima, que é a questão do público-alvo desejado, e aí você passa para o processo de segmentação, ou seja, você vai segmentar o seu mercado, tá? Quando a gente fala em segmentação, você começa a pensar em vários aspectos. Eu faria uma junção de todos esses que a gente vai apresentar e faria uma multissegmentação, ou seja, segmentação por multi-atributos. Tá? Você não vai segmentar um só, você vai criar um segmento muito maior. Então você vai pensar aqui, qual é o psicográfico, qual é a segmentação psicográfica, como que esse cara vive, quais são os seus gostos, qual é a sua personalidade. Passa ali, ó, antes para uma segmentação comportamental, como que esse cara compra, né? Qual é a frequência que ele compra, como que é a atitude em relação a ele, né, todo esse processo, ok? Aí você vai também para algumas questões demográficas, como características pessoais do consumidor, qual o sexo, a idade, tamanho, nacionalidade da sua família, né, qual é a sua ocupação, se ele estudou ou não, qual a raça que ele pertence, assim vai, tá? E por último, a segmentação geográfica. Trabalhar a região, características locais dos mercados, clima, extensão, território, entre outros. Então, qual é a dica que eu dou aqui? Em vez de você abrir um por um, faça uma multissegmentação. Ou seja, começa aqui, ó, qual é o sexo, idade, em tudo de uma vez só, entendeu? Só a raça, como que ele compra, onde que ele mora, entendeu? Eu vou pegar um exemplo para talvez ficar mais fácil. Vai pensar com o público feminino de 35 a 45 anos, casada, um filho, onde ela é uma dona de casa, né, ela não trabalha, morando na região sul de Londrina, né, onde ela tem hábito de fazer suas atividades físicas todos os dias, gosta de fazer compra em shopping center, enfim, e você vai trabalhando tudo isso de uma forma maior. Mas você pode já ter aqui, ó, trabalhado o segmento junto ao seu público-alvo. Ou seja, a partir do momento que você decidiu o seu público-alvo, você entra com toda essa segmentação de mercado. Beleza? Então, pessoal, acho que essa é a primeira etapa para a gente começar a pensar um pouco. Ela é um pouco mais curta, talvez, na explicação, mas eu acho que é mais fácil a gente fazer por etapas do que a gente desenvolver esse plano de uma vez só. Beleza? Então, a gente se encontra hoje na nossa aula, na nossa live, né, na primeira aula, para que a gente possa discutir um pouco mais sobre tudo isso. Um forte abraço e até lá.